O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer. Para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo o seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Hoje é sexta-feira, dia 5 de novembro. Somos convidados a refletir hoje sobre como anda a administração dos bens que Deus nos confiou. Todos nós, de uma maneira ou outra, recebemos bens para administrar. Estes bens podem ser materiais ou simbólicos. Podem ser nossos dons e talentos, nossa relação com o próximo, as responsabilidades sociais e eclesiais, enfim, uma infinidade de situações que temos que administrar no dia a dia. Além dessas, há também os bens naturais, o meio ambiente, o espaço em que nós vivemos, bem como os bens materiais que conquistamos durante a vida. Tudo isso envolve uma administração que deve estar voltada para o bem comum, para a vida de todos, não apenas a nossa. Se assim não for, estaremos esbanjando os bens do Senhor. Esbanjamos os bens do Senhor quando agimos pensando somente em nós e não nos outros, quando praticamos atos que lesam a terceiros, quando agimos com desonestidade, quando desperdiçamos tempo na ociosidade sem fazer nada de bom para o irmão ou para a comunidade, quando desvirtuamos os ensinamentos de Deus, enfim, uma infinidade de situações que caracterizam esbanjamento dos bens do Senhor, motivo pelo qual, em algum momento, Ele irá nos pedir conta. Por essa razão, a parábola do Evangelho de hoje é muito oportuna para avaliarmos nossa vida neste fim de ano litúrgico. É tempo de fazer um balanço da vida e das nossas ações. No Evangelho de hoje, Jesus conta esta parábola a seus discípulos. Vimos nesses dias que a maioria das parábolas era dirigida aos fariseus e mestres da lei, mas hoje ele se destina aos discípulos. Os discípulos têm importantes responsabilidades em administrar corretamente os bens que Deus lhes confiou. Assim, ele serve também para nós, que somos discípulos e missionários de Jesus Cristo, em virtudes do batismo e da nossa participação na comunidade cristã, e que possuímos obrigações que são inerentes a este compromisso assumido. Temos assim a parábola do homem rico que descobriu que a pessoa quem lhe havia confiado a administração de seus bens estava agindo de má fé e esbanjando os seus bens. O homem rico pediu contas e ameaçou despedi-lo. Essa situação o levou a refletir e a tomar uma atitude inteligente. Até então, ele não pensava nas consequências e agia de modo imprudente. É o que muitas vezes acontece conosco, quando agimos de modo descuidado, sem preocupação em fazer as coisas da melhor maneira, e pior,
quando achamos que nossos atos não interferem na vida dos outros. Somente quando sofremos as consequências é que tomamos consciência do nosso erro e procuramos mudar nossos procedimentos. Alguns, nestas circunstâncias, mudam e acabam perdendo a oportunidade que Deus lhes concede. Mas não foi isso que aconteceu com este homem da parábola. A situação ameaçadora o fez refletir e mudar de atitude. O pagamento pelo seu trabalho consistia na porcentagem que ele colocava nos produtos que vendia. Porém, ele estava exagerando e explorando ambos os lados, tanto os que compravam os produtos quanto seu patrão. A ganância o fez agir de má fé e agora estava diante de uma situação difícil, sob a ameaça de perder tudo. Assim, a sua atitude foi de rever a situação. Essa foi uma atitude sábia, a qual ele deveria ter tomado antes de ser ameaçado de ficar desempregado. Ele decidiu cobrar dos que deviam o valor real, abrindo mão de seus lucros. Com essa atitude, ele reconquistaria pelo menos os que deviam ao seu patrão e poderia ser acolhido por estes quando estivesse desempregado. O patrão, ao ver isso, elogiou o empregado. O que isso quer dizer? Em primeiro lugar, é importante que não achamos que o patrão elogiou a desonestidade do administrador. O patrão elogiou o administrador desonesto que agora havia se convertido e agiu com honestidade. O elogio está, portanto, no ato de esperteza dele, no bom sentido, e não na sua desonestidade. Deste modo, Deus espera de cada um de nós que hajamos com esperteza na administração das multiformes graças que Ele concedeu a cada um de nós. Por isso, queridos irmãos, usamos dos bens que Deus confia a cada um de nós com honestidade. Não enganemos o nosso Deus, mas possamos prestar o serviço a Ele, de acordo com os dons de cada um. Um bom dia e Deus abençoe você.